Gente, que saudade eu tava de vocês. Eita, não, Henrique, toma aqui de volta o microfone. Toma aqui, ó. Não, de novo. Gente, que saudade eu tava de vocês. Muito prazer, você que não me conhece ainda. Meu nome é Samuel e eu amo muito vocês. Sou muito grato por tudo que a gente vive aqui. Eu era pastor aqui nessa igreja até 1 ano e 7 meses atrás. Faz 1 ano e 7 meses que eu não subi aqui para pregar, gente. Que saudade eu tava. E vocês me enviaram para Maceió. Eu sou muito grato a vocês por cada abraço, por cada palavra de carinho. Rever alguns amigos especiais. E se você não me conhece ainda, eu quero dizer que eu não sou normal. Você vai perceber durante a ministração. Eu sou meio louco, mas Jesus, Ele também escolhe os loucos, por isso que Ele me escolheu. Mas você vai perceber com o passar do tempo. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz. Quem já me conhece já sabe, né? Vou adiantar que eu vou cantar durante a ministração, viu, gente? O Henrique tinha dito assim, combinou com os músicos. No final, quando o Samuel for cantar, vocês cortam o microfone dele. Já estava tudo combinado. Só que aí o artista não morre, o artista sai baleado, viu? O que foi que eu fiz? Eu consegui botar um momento de louvor no meio da ministração. E eu vou cantar hoje, ó. Quem dá um glória a Deus? Dá um glória a Deus aí, ó. Vocês estavam com saudade. Cadê o Medina? Tá aqui o Medina? Cadê ele? Cadê o Medina? Ah, tá ali, ó. Fique de pé, Medina. Vamos bater uma salva de palmas, que esse é um momento raro. Que coisa boa. O Medina veio pro culto. Glória a Deus, aleluia. Que bom que você veio hoje, meu amigo. Gente, não liga não. Eu estou muito feliz de estar aqui. Mas vamos lá, vamos abrir sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículos 36 e 37. Eu prometo que antes da meia-noite eu termino. Antes da meia-noite eu termino. Atos capítulo 4, versículos do 36 ao 37. Eu trago um abraço muito especial da minha esposa Fabíola. Gente, a minha esposa, ela não pôde vir porque ela está grávida. Quem vai dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. E a médica não deixa ela viajar de avião. Então foi por um bom motivo, gente. Mas ela mandou um abraço. Ela disse que estava com saudade de todo mundo, menos do Henrique também, viu, Henrique? Nós não estávamos com saudade de você, mas é a vida. Gente, Atos capítulo 4, versículos 36 e 37. Eu fiz um curso de pastor, que nesse curso tinha uma aula mandando olhar a pessoa para o lado e repetir. Sabe quando você não gosta que alguém manda você olhar para o lado e repetir? Pois é, a gente manda porque tem no curso de pastores. E aí eu aprendi, eu fui nessa aula, eu aprendi, e aí eu vou fazer com vocês. Então, em alguns momentos eu vou mandar vocês repetirem. Aí vocês têm que repetir bem para não precisar mandar repetir de novo, que eu só mando parar de repetir quando fica legal, tá bom, gente? Amém, dá um amém aí. Dá um amém aí. Dá um amém aí. Pronto, podia ter sido assim na primeira vez, eu não pedia 3 vezes, entendeu? É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Dá um glória aí. Ah, é isso daí, gente. Vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Gente, eu estou muito feliz que eu estou também com meus pastores de adolescentes ali, ó. Os pastores de adolescentes, a Thay e o Lucas, pessoas especiais, pessoas muito melhores que eu e que vão muito mais distante. Então, se imaginou, eu estou aqui como pastor de igreja, trazendo um abraço da minha esposa que está grávida, e eu sou pastor sênior. Cara, o mundo dá voltas, viu? Jesus é bom. Diz assim a palavra do Senhor: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Diga assim comigo, vamos repetir junto comigo. Diga: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Agora você vai lá para Atos capítulo 11, versículo 24. Aqui ele vai estar falando as características de Barnabé. Olha aí. 24. Quem era Barnabé, gente? Ele era um homem bom,
cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Vamos dizer comigo, diga: Barnabé era um homem bom. Mas pode ser mais forte, vamos lá. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas a Barnabé. É isso que a Bíblia diz, gente? Não, vamos lá. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Gente, pense um cara que eu admiro, é Barnabé. Hoje eu vou falar sobre a igreja paternal, sobre o modelo de paternidade que Jesus está gerando em nós. E quando eu falo em nós quer dizer que é eu e você. Nós não quer dizer que são os pastores, o Henrique, o Léo, o Tremembé. Nós não querem dizer que são os líderes de GC. Nós somos todos nós, porque eu e você, nós temos um chamado universal, que é de formar discípulos e formar filhos. Então, se você está aqui hoje, você tem chamado para ser discipulador. Você tem chamado, porque o chamado universal, quando ele diz ide por todo o mundo fazer discípulos, não foi para pessoas específicas, foi para todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo de Nazaré e o confessa como Senhor, seu Senhor e Salvador. E você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, amém? Então você foi chamado para fazer discípulos. E quando eu olho um cara como Barnabé, eu fico muito feliz que eu vejo ele um modelo ideal de paternidade. Sabe por quê? Porque a maioria de vocês nunca nem ouviram falar de Barnabé. Vocês não conhecem, não sabem onde viveu, não sabem o que ele fez, não sabem como aconteceu. Barnabé está tendo agora em alta naquele Instagram, né? Aqueles quiz de pergunta, né? Eu estou viciado nesses quiz, gente, de pergunta. Que diz assim, essas daqui é fácil, perguntas da Bíblia é fácil. Se perguntasse quem era Barnabé, seria um quiz de perguntas difícil. Por quê? Porque ele é uma pessoa pouco conhecida. Repita comigo que eu quero, isso aqui é muito importante que você saiba. Diga assim, Barnabé é pouco conhecido. Contudo, não, agora é só eu mesmo, viu, gente? Mas vocês estão de parabéns, viu? Parabéns para vocês, viu? Também. Contudo, gente, apesar de Barnabé ser um desconhecido, os filhos de Barnabé são bastante conhecidos. Todos vocês conhecem e são influenciados pelos filhos espirituais e discípulos de Barnabé. E Samuel, quem são esses discípulos? O primeiro, ele só escreveu 13 cartas do Novo Testamento. O primeiro, ele escreveu só praticamente metade do Novo Testamento. O primeiro, ele escreveu a base da tua teologia, a base da sua vida cristã, a base de funcionamento da igreja. Foi só esse cara, que é o apóstolo Paulo. E aqui, eu acredito que não tem nenhuma exceção. Se você não conheceu o apóstolo Paulo, levanta a mão que eu vou orar para você se converter hoje. Alguém não conhece o apóstolo Paulo? Ninguém. O Medina ali, não conhece. Levantou a mão ali. Então, todo mundo aqui conhece o apóstolo Paulo. Mas tem detalhes da vida de Paulo que as pessoas não falam. Como por exemplo, quando Paulo aceitou Jesus, Paulo tentou se aproximar dos discípulos. Paulo aceitou Jesus e pensou, agora eu vou pregar o evangelho. Agora é comigo, agora eu vou detonar. Eu era o perseguidor, mas agora eu vou ser perseguido, eu vou pregar o evangelho. Só que a Bíblia nos fala lá em Atos, que quando Paulo começou a se aproximar dos discípulos, quando ele se converteu, os discípulos fugiam de Paulo, porque não acreditavam na conversão de Paulo. Só que teve um detalhe, alguém pegou Paulo, que era o perseguidor de cristão, e levou até os discípulos. E falou, podem confiar nele, acreditem nele, estejam com ele.
Eu sou testemunha de como Jesus apareceu para ele. Mas Barnabé, quem é que estava com Paulo quando Jesus estava? Só ele. Então como é que você sabe? Porque eu acredito nele. Então quando Paulo não era valorizado, quando as pessoas não queriam nem ouvir falar de Paulo, nem ver Paulo, teve alguém que pegou Paulo, colocou em risco a sua reputação e disse: pode confiar neles. Depois Paulo teve problemas em Jerusalém e ele foi para Tarsis. Ele ficou anos em Tarsis, anos esquecido. Diga assim: Paulo estava esquecido em Tarsis. Só que Barnabé foi enviado para Antioquia. O negócio começou a crescer. Aí Barnabé olhou: eu preciso de alguém para me ajudar. Aí a Bíblia fala que Barnabé procurou Saulo em Tarsis. Ele apenas não foi chamar, ele chegou na cidade sem saber onde ele estava, procurou e levou Paulo para Antioquia. E lá em Antioquia, Paulo e Barnabé começaram a ensinar a igreja. E a Bíblia nos fala que depois disso foram separados Barnabé e Paulo. Não era Paulo e Barnabé, porque o pastor era Barnabé. E aí eles fizeram uma viagem missionária. Então, querido, você está vendo um cara que escreveu 3 epístolas da Bíblia. Você está vendo um cara que é conhecido, um cara que influenciou a nossa forma de viver. E você vê que antes dele teve um cara que acreditou, um cara que colocou sua reputação de lado, um cara que foi até outra cidade buscar, que procurou e que trouxe. Só que tem um detalhe: eles voltam para Jerusalém depois de uma viagem missionária. Paulo chega para Barnabé e diz assim: Barnabé, vamos visitar as cidades das igrejas que a gente começou. Barnabé olha e diz assim: boa ideia, vamos. Aí Barnabé olha para Paulo e diz assim: mas eu quero levar uma outra pessoa. E esse é o segundo discípulo que você conhece, que é Marcos, aquele que escreveu o evangelho que você leu. E Paulo olha e diz assim: eu não viajo com Marcos. Sabe por quê? Porque Marcos errou. Marcos nos abandonou. Mas existia um Barnabé que disse: não, Paulo, tenha calma, ele melhorou, ele amadureceu, não vai mais acontecer isso. Ei, teve um Barnabé que acreditou em Marcos quando Paulo queria deixar ele. A briga foi tão grande que um foi para um lado e foi para o outro, mas Barnabé foi com Marcos, acreditando. E no final da vida, quando Paulo estava escrevendo os últimos versículos da trajetória dele, que viraram esse livro sagrado, que era o final da 2ª carta ao Timóteo, os 4 últimos versículos, Paulo escreve assim: Lucas, eu estou sozinho aqui, mas me traga João Marcos, porque João Marcos é muito útil ao ministério. Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Quem sabe se Marcos não tivesse escrito o evangelho, será que teria o de Mateus? Não sei. Eu acho que teria, porque estava no plano divino. Mas Marcos foi o primeiro evangelho escrito, foi o primeiro registro escrito da trajetória de Jesus. Sabe por quê? Porque teve um cara que acreditou, Barnabé. E sabe por que esse cara é um exemplo? Porque você conhece Marcos, você conhece Paulo, mas até hoje você não sabia dessa história. Porque uma verdadeira paternidade, um verdadeiro pastor, uma verdadeira igreja, ela lança pessoas para irem além dela. Ela lança pessoas para irem além. Porque deixa eu te falar uma coisa, eu falo isso lá na minha igreja para os meus discípulos: ei, o meu céu é o chão que vocês vão pisar, porque vocês vão além de mim. E hoje eu quero falar com você de maneira muito rápida 6 características de uma igreja paternal. Então vai lá, abra sua Bíblia. Eu precisava contar isso aqui para te situar, para tu saber quem era Barnabé. Que tu tá pensando assim: mano do céu, esse cara é bom. Por que eu não conhecia ele? Você vai conhecer um pouco mais sobre ele. Olha a primeira característica de Barnabé. Diz o seguinte, olha no versículo 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. A primeira característica de uma paternidade, de uma igreja paternal, é porque ela é uma igreja que encoraja. Diga assim: uma igreja paternal
Diga de novo: uma igreja paternal é uma igreja que encoraja as pessoas. E deixa eu te falar uma coisa, eu acho tão incrível isso, que a Bíblia diz que o nome dele era José, só que os apóstolos deram o nome de Barnabé. Por quê? Porque ele encorajava as pessoas. Você já imaginou que coisa linda? O cara acreditava tanto nas pessoas, o cara era um pastor tão fora de série, que ele foi chamado pelaquilo que ele fazia. Porque os discípulos olhavam para ele e não conseguiam mais chamar de José, dizia: mano, é um encorajador. Eu estou aqui com meu amigo Rogério, que vai para Maceió, vai mudar com a esposa. Tá combinado, vai. Eu já te falei que o Henrique só te dá problema. Aqui, lá em Maceió, tem praia, tem piscina natural, tem água cristalina, água quentinha, passeio de veleiro. Vem comigo que vai ser bom, Maceió. E aí ele vai mudar para Maceió. E aí uma característica boa dele é o amor, né? Amor, o cara é um cara amoroso. Agora imagine as pessoas chegarem para assim: olha ali o amor. Não ficou legal, não vai ser o amor, viu? Chamando o cara, não foi mal. Outra característica, não deu uma característica sua. Fica com vergonha não. Tá com vergonha, gente. Como é? Sorrir. Ele é um cara alegre. Então imagine, cara, esse cara é um cara tão alegre que onde ele chega ele leva alegria, que é o sorriso. Cara, o sorriso. Por quê? Porque onde ele chega ele traz alegria. Então Barnabé era essa pessoa. Era a pessoa que ele encorajava tanto, ele acreditava tanto, ele falava tanto, ele discipulava tanto, que as pessoas disseram: não tem outra maneira a não ser chamar ele de um encorajador. Barnabé significa um encorajador. E você sabe quem também é um encorajador? Sabe quem também é um encorajador? O Espírito Santo. Olha o que a Bíblia fala lá em João 14, 26. Preste atenção. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Preste atenção. O Espírito Santo vai te lembrar tudo o que Jesus te disse. Preste atenção. O Espírito Santo, ele sempre vai estar te lembrando tudo o que Jesus te disse. E sabe qual é o nosso problema? Nós achamos que encorajar é dar palavra de incentivo. Brunão Tremembé, meu amigo, fique de pé. Fique de pé. Aqui está o meu amigo Brunão Tremembé. Você sabe o que é incentivar? Eu disse assim: mano, vai lá com os adolescentes que vai dar certo. Ei, faça um retiro que Deus vai mandar o dinheiro. Eu sei que você estava com medo de não pagar, mas vai lá. Pode ir, vai lá. Isso é animar. Mas Jesus não chamou para que a gente dê palavra de incentivo. Jesus nos chamou para encorajar. E o que é encorajar? É lembrar para as pessoas aquilo que o Espírito Santo e Jesus disse quem elas são. Sabe o que é encorajar, Brunão? Eu quero lembrar uma coisa a você, cara. Você é um cara de um coração tremendo. Cara, teu coração é lindo. Eu me lembro um dia que a gente teve uma conversa assim, que eu cheguei aqui e com lágrimas nos olhos você falava dos jovens que você cuidava lá no Instituto de Internação. E você olhava para aqueles jovens e dizia: mano, é tão lindo ver o que Jesus está fazendo na vida daqueles jovens. Cara, eu quero te lembrar que você é um encorajador. Você é um cara que acreditava nos caras que estavam internados, que ninguém acreditava. Aquelas pessoas que a sociedade rejeitou, você estava acreditando. Eu quero te lembrar que você é um cara de coração puro. Você não tem vaidade, você não tenta subir, você não tenta aparecer. Então eu quero te lembrar, sempre que Satanás ou as pessoas tentarem te dizer aquilo que você não é, eu quero lembrar esse homem de Deus que você é, um coração puro. Eu peço a Jesus: Jesus, eu quero um coração como o do Tremembé, porque o coração dele é puro. Eu quero te lembrar, você é um encorajador, você é um cara cheio do Espírito Santo, você é um cara que tinha tudo para não dar certo, mas você acreditou em Jesus e Jesus fez muito mais do que você merecia. Então nunca desista de ser esse pastor que você é. Ei, eu acredito em você, irmão. Jesus está levantando pessoas aqui como Barnabé, que não vão ser boca de Satanás, mas vão ser boca de Deus, para lembrar as pessoas aquilo que Jesus já falou sobre elas.
é encorajar. É isso que o Espírito Santo faz, cara. Olha o olhar de Jesus. Quem é esse? Os olhos naturais diziam: é Pedro, um instável. É Pedro que toma decisões precipitadas. É Pedro fracassado que sai para pescar e não pega nada. É Pedro aquele que eu não confio. É Pedro pescador. Jesus não. Jesus olha para Pedro: eu te farei pescador de homens. Eu te vejo um pastor. Ei, eu digo que você é pedra, e sobre esta pedra que sou eu. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: ei, eu sou pedra, mas eu quero dizer que eu estou te fortalecendo. Ei, e sobre mim você será um edificador de igreja. O que tem de gente que tem se levantado para não falar o que o Espírito Santo fala ao respeito das pessoas. E eu quero te dizer hoje, eu estou aqui para te lembrar quem o Espírito Santo disse que você é. O Espírito Santo diz que você é filho. O Espírito Santo diz que antes de você nascer, quando nem tua mãe sabia da tua existência, Ele já te olhava em secreto. Ei, deixa eu te falar uma coisa: você pode ter sido um acidente para o teu pai e para a tua mãe, mas para Deus não. Antes dele saber da tua existência, Deus já te olhava. Antes de tu saber, no Salmo 139, eu estou falando para pessoas aqui que ouviram a vida toda que o nascimento foi o erro. Eu causei problemas. Acidente pode até ter sido para o teu pai, para tua mãe, mas para Deus não. Tu me fizeste de modo maravilhoso. É profundo demais para que eu possa entender. E tu já me olhava em segredo quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe. Tua mãe nem sabia da tua existência, mas Jesus já olhava e dizia: oh. Deus já olhava e dizia: meu filho. Deus já olhava e dizia: eu estou gerando. Deus já olhava e dizia: eu estou cuidando. E é por isso que você está aqui. Você pode ter sido abandonado pelas pessoas, pela família, por quem que for, mas por Deus jamais. Então o Espírito Santo é isso, o encorajador é isso. Eu fico lembrando, fico imaginando Paulo dizendo para Marcos: ele errou, e Barnabé dizendo: ei, eu continuo acreditando, esse cara é um cara que vai ser um edificador de igreja, esse cara é missionário, esse cara se arrependeu. E Marcos vai lá e escreve o livro de Marcos, gente. Então eu quero dizer assim: levante tua mão, eu quero profetizar para você. Levante tua mão, igreja, agora. Levante tua mão. Jesus está levantando pessoas aqui com um olhar encorajador, sabe? Jesus está calando bocas aqui que viviam a vida inteira para fazer fofoca, para falar de coisa ruim. Ei, você foi chamado para ser um encorajador. Você foi chamado para lembrar as pessoas quem elas são em Jesus. Você foi chamado para lembrar as pessoas o que Jesus disse a respeito dela. Então você foi chamado para lembrar. Então começa a lembrar. Deus está levantando uma geração que cuida. Deus está levantando uma geração de Barnabés, uma geração que não olha para si, mas que quer enviar. Uma geração que diz: o que importa, como diz João, é que ele cresça e eu diminua. Sabe por que isso, gente? Porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E sabe o que é bom no corpo? É que num corpo não existe sucesso individual. Gente, eu me acho bonito, eu tenho uma autoestima elevada, entendeu? Eu me acho, eu tenho uma autoestima elevada. Fabiola mesmo diz: eu tenho uma autoestima elevada. Só que eu estou ficando careca. Não adianta eu estar bonitão e o cabelo está caindo. Vou ter que fazer implante, fazer alguma coisa, ou rapar a cabeça. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o sucesso da mão
Não importa se você está com bíceps grande, que nem o do Laden, e o coração não está bom. Por quê? Porque no corpo todos têm que estar bem. Tem uma história que eu acho muito engraçada, que um dia o nariz estava revoltado com óculos, e chamou a mão. Aí o nariz falava assim para a mão: mão, como é que você faz um negócio desse? Você botou um óculos aqui, quem está doente é o olho. Só que o olho está doente e sobra para mim ficar segurando o óculos. Eu que fico fazendo esforço, então eu tenho que cheirar e segurar o óculos. Bota esse óculos para longe. Aí a mão, você está certo. Aí jogou o óculos fora. Aí um dia o corpo foi passear, o olho não estava enxergando bem, tropeçou, caiu, que quebrou o nariz e a mão. Gente, era para vocês rir, gente. Eu vou dizer de novo, você me ajudar. Espera aí, para rir, gente, viu? Aí o corpo foi andar, levou, tropeçou, porque os olhos não estavam vendo, que estava sem óculos. Aí caíram de cara, aí quebrou o nariz e a mão. É isso. Então, para o corpo ter sucesso, precisa que todos estejam bem. E sabe por que você não é encorajado ainda? É porque você não entendeu. Você ainda acha que o evangelho é sobre você. Você ainda acha que é sobre seu bem-estar. Você ainda acha que é sobre a sua resposta. O evangelho não é Cristo em mim, o evangelho é Cristo em nós, a esperança da glória. Porque para nós estar bem, meu irmão também precisa estar bem. Por isso que existe um chamado para discipular, porque nós somos corpo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: você é filho de Deus e eu acredito em você. Bota uma salva de palmas para Jesus. Então a primeira característica é encorajar. E só para você não esquecer, encorajar é lembrar as pessoas quem o Espírito Santo falou que elas eram. Segunda característica está aqui no versículo 37, mano. Parece assim, a Bíblia apresenta Barnabé dizendo que ele é um encorajador e já dá a credencial dele. Olha a credencial: vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Segunda característica de uma igreja paternal é que essa igreja é uma igreja generosa. Diga assim comigo: a igreja paternal é uma igreja generosa. Gente, você quer ser um bom discipulador? Você quer ser um bom líder? Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa: você precisa ser generoso. Porque o Bruno Tremembé é testemunho. Eu já estou falando dele, eu vou continuar falando. Cara, ele já deve ter pago muita coisa dos adolescentes aí, sobrou para ele. Ele teve que tirar do bolso dele. Eu me lembro quando eu fazia cruzada no sertão, muita coisa sobrava para mim. Aí um dia eu dei um prejuízo de R$1.500. Eu tinha que pagar do meu bolso. Eu ganhava R$1.000, gente. Eu tinha que fazer um empréstimo, parcelar, para dar conta do negócio. Deixa eu te falar uma coisa: é impossível servir ao reino sem generosidade. É impossível acreditar nas pessoas sem generosidade. É impossível ser paternal sem generosidade. É impossível servir a Deus sem generosidade. Até porque o nosso Deus é um Deus generoso. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o preço para você estar aqui foi pago pela generosidade de Deus, que mandou o seu Filho. Deus é um Deus generoso. Você quer ver sua vida melhorar? Seja generoso. Lá na igreja eu até brinco: gente, nós precisamos fazer as atividades sociais, porque Deus mandou cuidar do órfão e da viúva. Nós não podemos para fazer isso. Deus mandou cuidar do necessitado. Então lá na igreja eu tenho um projeto que é incrível. Eu digo assim: você não passa fome aqui. Se você estiver dando ruim na sua casa, me procura que eu vou te dar uma cesta básica. E sabe o que tem acontecido, gente? Vou ser sincero com vocês. Eu, Samuel, a igreja, quando eu digo a igreja, ela nunca precisou dar uma cesta básica. Sabe por quê?
Porque as próprias pessoas começaram a criar o hábito de levar a cesta básica para a igreja. E aí a gente fez uma campanha de Natal, que a gente fez foi sobrar a cesta básica. Até aquelas pessoas que antes pegavam, elas começaram a ser tão abençoadas, que teve um cara que eu dei cesta básica para ele durante 4 meses. Quando chegou em dezembro, ele chegou com 2 cestas básicas. Quer ser abençoado, irmão? Seja generoso. Então eu quero te convidar para que você possa exercer agora a sua generosidade. O Espírito Santo está tocando em vocês aqui. E eu não quero que você trate hoje como um dia comum, como um domingo comum. Nós estamos falando de uma igreja paternal. Nós estamos falando do que Jesus está gerando na sua vida hoje, dos discípulos que Ele vai gerar em você. Então aqui Barnabé não tinha discípulos ainda. Barnabé, ele só estava aparecendo na Bíblia. A Bíblia já diz, olha, ele vendeu um campo e botou nos pés dos apóstolos. Pastor, como é que eu posso exercer minha generosidade? Na sua cadeira tem um envelope aí que está na frente da cadeira. E aí nele você pode botar a sua oferta, a sua semente nele. Ou também tem um QR Code se você quiser fazer o Pix. Ou através da chave pix@poema.com.br. Eu quase que falava o Pix lá da igreja de acostumado, entendeu? Pix@poema. O Léo tá rindo aí, ó. Cara, Léo, deixa de maldade. Pix@poema.com.br. Ou através da máquina de cartão de crédito. Cadê o pessoal com a máquina? Ó? Ali atrás, ó, faz assim o pessoal com a máquina. Ó. Tem várias pessoas com a máquina de cartão espalhados para que você possa exercer a sua generosidade. Você que está aí na internet está sendo abençoado. Está aparecendo um QR Code aí. Falei certo, viu? Porque tem uma vez que eu fui fazer o ofertório, eu falei QR Code e pique-pau. Aí o pessoal fez muito meme comigo. Aí pensavam que eu ia me abalar. O que eu mesmo botei nas minhas redes sociais. Mas eu confesso que eu estava com raiva. Mas depois ninguém tirou mais onda. E aí, gente, tem aí o QR Code para que você possa fazer o seu Pix, a sua semente. Então feche seus olhos, eu quero orar por você agora. Eu quero orar pela tua vida financeira. Jesus está pedindo algo para você agora. Se Ele não pedir, faça a tua semente que você dá todo domingo. Mas se Ele pedir algo para você, como Ele está pedindo para algumas pessoas, semeie. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que está conosco. Pai, eu quero te pedir para a vida financeira de cada pessoa aqui. Eu quero te pedir para que o Senhor esteja com cada pessoa aqui. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor cuide de cada pessoa aqui. Pai, aqui tem pessoas que não sabem como vão pagar as contas esse mês, como o negócio delas vão se sustentar. Então, Jesus, dá uma ideia nova, manda coisas, abre portas, Senhor, mas nos faz mais generosos. Muito obrigado por tudo, Jesus. Amém. Você que trouxe tua semente, que quer trazer, pode trazer até aqui o gasofilácio. Seja livre, doe com alegria. Pode vir doar. Na internet, as máquinas de cartão estão ali atrás. Bota uma salva de palmas para Jesus, muito obrigado. Essa é a segunda característica. Agora a terceira característica, ela está lá em Atos capítulo 11. E o verso 24, olha lá, vamos para lá. Lembrando, ele era um encorajador, ele era generoso. A terceira característica está lá no verso 24, olha o que é que ele diz. Ele era um homem bom. Gente, isso aqui é simples, mas as pessoas estão deixando de seguir. Sabe por quê? Uma característica que tem que ser nossa para todo mundo é que nós precisamos ser pessoas boas. A Bíblia relata que ele era um homem bom. A bondade de Deus tem que nos acompanhar. Sabe aquela música? Vamos cantar junto aquela música, né? Vamos lá, gente. Vamos lá. És fiel em todo tempo.
eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez, fiel. Bora lá, igreja, vamos lá, bem forte. Fiel em todo tempo. Vamos lá. Em todo tempo tu és tão bom. Vamos lá. Com o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bota a salva de palmas para Jesus. Aí, bem forte. Eu já me escalei para cantar no Poema Music, no próximo negócio que tiver aqui, viu? Eu tô escalado para cantar. Vai ser eu cantando com o Felipe. Vai cantar comigo, Felipe. Eu e Felipe do Morada vamos estar cantando. Mas vamos lá. Ele é um homem bom. E eu acho interessante que a gente gosta de cantar essa música sobre a bondade de Deus. E a gente sempre canta a música no singular, traz para nós. Só que a bondade de Deus, ela é para humanidade, e nós fazemos parte disso. Eu quero que você entenda que não é algo individual. Jesus não morreu por você, Jesus morreu pela humanidade da qual você faz parte. Nós levamos a parada num egoísmo individual, que não foi isso que Jesus pregou. Se você vê, é Pai Nosso, é Cristo em nós. Não se faz igreja no singular, não se faz discipulado no singular, não é sobre eu. Então eu quero te dar um conselho: seja uma pessoa boa. E assim, gente, posso ser sério com vocês, as pessoas estão muito chatas hoje. Eu sou meio louco, como já falei. E assim, eu sempre digo, eu não sei como é que as pessoas me escolhem para ser pastor, porque eu não sou normal. Eu olho para aqueles dois ali que são meus pastores de adolescentes, e dizem, mano, vocês são doidos, porque eu sou pastor de vocês. Eu estava dizendo para o Felipe ali, diz, olha Felipe, meus pastores de adolescente. Ele olhou para mim e disse assim, eles são dois. E aí, é loucura, velho, isso aí. Lembrei o que eu estava falando, tinha esquecido. Lembrei. E eu me lembro que eu trabalhava no Banco Santander há um tempo atrás. E aí um dia eu fui atender um cliente que tinha acabado de entrar na minha carteira. Aí o cliente olhou para mim e disse assim, eu não gosto de crente. Aí eu olhei para ele assim, mas eu te amo. Me conheça primeiro, rapaz. Você está dizendo que não gosta de mim, que não quer que eu seja seu gerente só porque eu sou crente? Aí por que essa raiva toda? Aí ele falou o seguinte para mim, a maioria dos funcionários que eu tenho problema é crente. Porque às vezes eu vou cobrar o cara para o cara fazer o trabalho dele. Aí ele vai dizer que eu estou perseguindo ele. Mas eu só estou pedindo para ele fazer o trabalho dele, que ele é pago para isso. Aí o cara chega atrasado, um dia, 3 dias, vão reclamar, e eu estou perseguindo o cara. Aí eu disse assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Essa pessoa disse que é crente, mas ela não conheceu o Evangelho ainda. Porque uma das grandes características do Evangelho é que o Evangelho nos torna mais bondosos. No Evangelho eu aprendo que eu preciso perder para ganhar. No Evangelho eu não me importo em perder se Cristo ganhar. No Evangelho eu dou outra face. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa, Jesus está te chamando para você ser uma pessoa boa. Eu sei que é óbvio isso, mas você precisa ser uma pessoa boa, porque os crentes estão deixando de ser bom. Os crentes estão sendo mais conhecidos como política, como manifestação, como pessoas chatas, que como pessoas boas. Então teu vizinho tem que lhe ver e dizer, mano, que cara legal, que cara bom. Que cara bom. Eu me lembro que umas 3 semanas atrás eu fui conversar com um casal, né? O casal sentou na minha mesa. E gente, eu tenho TDAH, eu tenho déficit de atenção. E para mim é muito difícil você ficar 1 hora ouvindo uma história sendo falada, você tá entendendo? Aí eu fico aqui na minha mente assim, a pessoa tá contando a história dela. E eu fico aqui, eu vou olhar nos olhos dela, eu vou olhar nos olhos dela, eu vou olhar nos olhos dela, eu vou olhar nos olhos dela.
Aí tem uma hora que eu não aguento mais, que a pessoa vai contar desde quando nasceu, não sei o quê. E aí, mas o que é que você quer de mim, rapaz? O que é que você quer? Dá vontade de dizer assim, fala logo o que é que você quer. Aí, é engraçado que o pessoal que já está me conhecendo mais perto, ele chega assim, pastor, eu vou resumir, viu, para te contar. E aí eu estava conversando com um casal, e um acusando o outro, falando um bocado de coisa, né? Aí eu disse assim, para. Mas pastor, eu não terminei. Eu sei que você não terminou, amigo, eu não quero mais ouvir. Mas você não está aqui para ouvir? Não, para. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês são chatos, irmão. Vocês são chatos. Ô mulher chata, é difícil para esse homem ser casado com uma mulher chata como você. E é difícil para essa mulher ser casada com um cara chato como você. Porque vocês parecem duas crianças agora. Deixa eu te falar uma coisa. O fruto do Espírito é o amor. E aí não adianta nem eu falar nada, que sabe o que está faltando? Está faltando Espírito Santo para você. Está faltando mulher, você deixar de ser chata e parar de implicar com o seu marido. Você não precisa muito, você só precisa ser legal. E você, cara, você só precisa ser compreensivo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês precisam do Espírito Santo, porque o que vocês precisam não é de conselho. O que vocês precisam é ter o Espírito Santo e manifestar mais a bondade de Deus. Minha esposa está grávida agora, e eu tenho que manifestar a bondade o tempo todo, cara, porque elas vêm acordar de madrugada, ela não está nem com sede, eu tenho certeza. Ela olha assim, eu quero água. Aí ela, Efraim quer água. Tá bom, já entendi, eu vou lá. Então, gente, você é uma pessoa boa. Eu sei que isso parece muito óbvio, mas a gente precisa voltar a dizer o óbvio. O crente, ele precisa ser conhecido na sua vizinhança como um homem bom da vizinhança, como uma família boa da vizinhança, como uma família boa do trabalho, como o cara do trabalho que é bom, como o cara do trabalho que é generoso, como um cara que as pessoas olham e dizem assim, eu vejo a bondade de Deus. Bota a salva de palmas para Jesus, para a gente ir para o próximo ponto. Uma marca de uma igreja paternal é que ela é uma igreja cheia do Espírito Santo. Está aqui, ó. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo. Diga assim comigo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você, cara. Até quando nós vamos continuar tentando chamar a atenção dos homens, quando na verdade o que Taubaté precisa não é de uma estratégia nova, não é de um pastor novo. O que Taubaté precisa são de pessoas cheias do Espírito Santo. O que você precisa não é alguém que te indique. O que você precisa não é de um contato. O que você precisa é ser cheio do Espírito Santo. Porque igreja com estratégia sem Deus resulta em nada. O que você precisa é ser cheio do Espírito Santo. Sabe por que Barnabé era esse pai que cuidava, que encorajava, que impulsionava? Porque ele era cheio do Espírito Santo. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês sejam sinceros aqui. Quando eu falo de Davi, vocês lembram de? Ô povo medroso, viu? De novo. Quando eu falo de Davi, vocês lembram de? Golias. Vocês estão certos. O grande feito de Davi. Davi é conhecido com todo mundo como o grande rei Davi que matou Golias. Se você puder moldurar, o grande feito de Davi é Golias. E aí que está um problema, que as pessoas se enganam. Por quê? Porque as pessoas olham os grandes feitos e elas tentam fazer e ter os grandes feitos. Só que Davi, que é o reino que não teve fim, que é o grande rei Davi, preste atenção nisso que eu vou falar para vocês. Quem levou Davi ao palácio não foi um grande feito.
Não foi Golias que levou Davi pela primeira vez ao palácio. Como assim, pastor Samuel? Não foi. Eu vou até abrir aqui a Bíblia. Vou até abrir aqui. Não estava programado, mas eu quero ler por você. Está sem internet. Mas eu tenho aqui no celular. O artista não morre, sai baleado. 1 Samuel, acho que é o 16. Está aqui. 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. O que aconteceu? Davi estava lá. E aí Saul começou a ser incomodado. Saul começou a ter um espírito maligno incomodando ele. E estava lá, Saul sendo incomodado. E nada tirava o espírito maligno. E a paz de Saul vai embora. E Saul quer uma solução. Aí, no versículo 18 diz assim: um dos oficiais respondeu, preste atenção: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor é com ele. Aí Saul olha, traga esse garoto para cá. E Saul estava perturbado. Aí quando Davi chegava e tocava a harpa, o espírito ia embora, porque o Senhor estava com Davi. Aí Saul dizia, sempre quando eu estiver perturbado, traga esse jovem para o palácio. E Davi não era rei, mas vivia no palácio. Então quem levou, preste atenção, Davi para o palácio não foi Golias. Quem fez Davi conhecer o palácio foi a unção. A unção que estava sobre Davi levou Davi para o palácio. Ei, preste atenção, entenda uma coisa: existem portas, e são as melhores portas, que só a unção do Espírito Santo que está sobre você podem acessar. Existem oportunidades que podem até aparecer, mas não vai aproveitar, porque tem coisas que é só para aqueles que são cheios do Espírito Santo. Então Deus está dizendo para você hoje: olha, existe uma igreja paternal, eu quero gerar em você, mas você precisa entender que você tem que valorizar mais a mim do que a estrutura. Você tem que valorizar mais a mim, a presença, do que qualquer outra coisa. É por isso que Moisés, quando Deus chegou para ele, disse assim: eu vou mandar um anjo. Moisés: não quero um anjo não, eu quero você, eu quero a presença. Davi cai e diz: tira tudo, tira o reino, só não tira a alegria da tua presença. Deixa eu te falar uma coisa: existem coisas que Deus quer fazer na sua vida, mas você precisa entender que você só vai acessar através do novo de Deus. Existem águas que dão nos calcanhares, mas também existem águas que dão no joelho, outras dão na cintura, mas existem águas que nós somos completamente submersos. É para esse local mais profundo que Jesus quer te chamar. E Jesus está dizendo para você: filho, eu quero fazer coisas novas, mas você precisa estar mais profundo, porque é na profundidade que eu vou abrir portas. Sabe o que eu acho interessante? Se a gente fala de igreja boa, você lembra logo de banda de música. Sabia? Quando a gente fala, a igreja é boa, mano, a banda então deve ser legal, o louvor deve ser legal. Mas deixa eu te contar uma coisa, preste atenção nisso que eu vou te falar. Paulo não tinha uma banda. Paulo não tinha uma banda, mas Paulo tinha o Espírito Santo. Mas Paulo tinha uma chamada, mas Paulo tinha visto a Cristo. Ei, deixa eu te falar uma coisa:
Se Deus está te chamando para fazer algo, não é de estrutura que você precisa, até porque o chamado de Deus, o como não é conosco, o como é com Deus, porque quando Deus te chama para que você viva o sobrenatural, e o sobrenatural não é com a gente, o sobrenatural é com Ele. Então a nossa única parte é ser cheio do Espírito Santo. E sabe por que isso é muito importante? Preste atenção para que você que está perdido. Não importa quão bons são os seus pastores, eles não são Deus. Não importa quão bom seja o Henrique lá dentinho, ele não é Deus. Não importa quão bom seja o pastor Samuel aqui, eu não sou Deus. Não importa quão bom seja o Leandro Barreto, ele não é Deus. Mas sabe qual é o problema, irmão? Você está terceirizando para homens a responsabilidade que é sua, e Deus está dizendo para você: seja cheio. Para de terceirizar. Teve uma pessoa um dia desse aqui, lá na igreja, chegou para mim com uma pergunta, disse assim: irmão, vou falar uma coisa para você, crie vergonha na sua cara e vá orar, porque você quer que eu decida por você. Eu não vou decidir a sua vida por você. O que você precisa é de uma revelação de Jesus. E lá na igreja, gente, eu digo assim pro pessoal lá na igreja, eu falo muito, a Thay e o Luca é testemunho. Eu digo muito, vou falar uma coisa para você, eu falo desse jeito lá. E eu digo para vocês hoje, se vocês forem depender de mim, vocês estão lascados. Porque Jesus não chamou ninguém para depender de mim. Jesus nos chamou para depender do Espírito Santo. Gente, eu digo lá na igreja, se vocês for depender de mim, vocês estão lascados. Primeiro, porque eu não sou normal. Então já começa daí. Segundo, que se para ser pastor tivesse um teste de RH, sabe? Eu vou fazer aqui o perfil da vaga de pastor, eu seria reprovado. Que se fosse fazer um perfil ideal, ia dizer discreto, eu não sou discreto. Se fosse fazer o perfil ideal, ia dizer brinca pouco, eu brinco muito. Você viu que eu já brinquei com o Henrique, já brinquei com o Léo, já brinquei com o Medinha, e estou me segurando para não brincar com o Felipe do Morada. Segurando, viu? Cuidado que pode chegar a sua hora. E aí, não, mas eu brinco, cara, é meu jeito, eu sou meio louco. Eu era muito sem noção, mas minha mulher melhorou, porque tem uma coisa boa na mulher. E escuta que você é mulher. Quem é mulher casada aqui? Escuta aqui, levanta a mão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não abra mão da principal característica da mulher. Sabe qual é? A mulher é uma edificadora. As mulheres, se você é solteira, deixa eu te falar uma coisa. O seu marido, futuro marido, vai vir cheio de defeito, porque quem vai ajeitar é você, porque a edificadora é você. Não queira que a mãe ajeite, porque senão ele vem como filhinho de mamãe. E casar com filhinho de mamãe é ruim, viu? É ruim. Agora a mulher é edificadora. Cara, tinha uma pessoa lá na igreja que eu estava tendo uns problemas. Aí ele casou com um mês, chamei ele a mulher. Aí contei tudo na frente da mulher. Cara, o cara mudou da água pro vinho. Sabe por quê? Porque a mulher deu jeito nele. Com certeza chegou em casa, ele viu tanto da mulher, ele decidiu mudar. Então, mulher, você é uma edificadora. Então lá na igreja eu digo, cara, eu só melhorei. Eu era muito sem noção, era muito mais do que vocês estão vendo hoje. Mas minha mulher briga tanto comigo que eu diminuí. E aí deixa eu dizer uma coisa para você. Se fosse para ter perfil de pastor, eu não teria perfil. Por isso eu digo, não dependa de mim, dependa do Espírito Santo. E preste atenção nisso que eu vou te falar. É forte, mas você precisa ouvir. Se você que está aqui, a sua maior experiência com Deus, e é o mal da nossa geração, que a maior experiência com Deus foi ouvindo um podcast, assistindo uma mensagem, ouvindo uma música de outro, ei, você está mal, cara. Se sua maior experiência com Deus foi ouvir uma mensagem minha ou do Henrique, você está mal. Se sua maior experiência com Deus foi ouvir um podcast do fulano, mano, você está mal. Porque Deus não te chamou para que você tenha um Moisés. É que nem a música do Morada. Eu vou subir um monte, que muitos desistiram. Ei, lá na igreja eu digo muito, ei, eu não sou o seu Moisés. Eu vou subir um monte. E se você quiser, você vem comigo. Então você não foi
foi chamado para depender de homens, você foi chamado para depender do Espírito Santo. Sabe o que você precisa? Orar mais, irmão, ler mais a Bíblia, buscar Jesus. Sabe o que você precisa para o teu problema? É chegar em casa: pastor, está tudo dando errado, ora por mim. Eu posso até orar, mas o que você precisa é você chegar em casa, botar a cara no pó e não sair de jeito nenhum e ficar assim: se tu não apareceu, eu não saio. Se tu não apareceu, eu não saio. Se tu não apareceu, eu não saio. Eu quero te ver, eu quero te ver. Ei, sabe qual é o problema hoje? É porque a experiência é ver no podcast, é ver no mensagem. E Jesus está dizendo: eu quero aparecer para você no teu secreto. Porque se você não sabe o que você carrega, você não sabe o que você pode fazer. Preste atenção, diga comigo: se eu não sei o que eu carrego, eu não sei o que eu posso fazer. Davi estava no pasto, na batalha do secreto, lutando com o urso, lutando com o leão. Ninguém estava vendo Davi, mas Davi estava matando o urso, Davi estava matando o leão. Davi sabia o que ele podia fazer, porque ele já fazia no secreto. Aí Davi chega e diz assim: eu vou lutar com Golias. Aí sabe o que é que todo mundo diz? Você não pode. Aí Davi dá a resposta: posso dizer uma coisa para vocês? Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, vinha um urso, vinha um leão, e eu dominava, e eu o matava. E da mesma maneira que vinha o urso, que Deus me deu, o urso e o leão, da mesma maneira Deus também vai me dar esse gigante. Sabe por que Davi sabia que podia matar Golias? Porque ele já matava gigante no secreto, irmão. Então no secreto ele já era um matador de gigante. E quando ele olhou para aquele, ele disse assim: é só mais um dos que eu tenho que matar. Então eu desafio para você, irmão: está com problema, bota essa cara no pó. Porque você vai ver que vai chegar um tempo que você vai estar bem melhor. Que quando chegar o gigante você vai dizer assim: é só mais um que eu tenho que matar. Porque Jesus já apareceu para mim, porque Jesus já fez, porque Jesus vai continuar fazendo. Ei, levanta a mão, eu quero profetizar sobre tua vida. Jesus está levantando uma geração que não se conforma só com o culto de domingo, que não se conforma mais só em ver mensagem. Mas Jesus está levantando uma geração que tem sede pela presença, que quer mergulhar. Uma geração que conhece a Jesus do secreto, uma geração que ora. Bata a salva de palmas para Jesus aí. Cinco. Olha aí, gente. Deixa eu voltar aqui em Atos. E a noite está fazendo mais calor, viu? Não sei assim durante o dia, viu? Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Diga comigo: a igreja paternal tem fé. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa: você tem fé? Você tem fé? Deixa eu perguntar uma coisa: todo mundo quer viver o milagre da fé, mas ninguém quer chegar no ponto de usar a fé que o milagre precisa. Porque fé é aquilo que você não está vendo, mas você espera. Então deixa eu perguntar uma coisa: você está procurando emprego, você pediu para o Henrique, você pediu para o Medina, você pediu para o Felipe, você pediu para o Léo, e você está esperando uma resposta. Você precisa ter esperança, porque você está esperando. A fé, ela entra em ação quando você recebe os 4 não, e você não tem mais a quem recorrer. Mas você olha e diz assim: eu sei que Deus vai cuidar de mim. Então eu não sei de onde vai vir, eu não sei com quem eu vou falar, eu não sei como vai ser, mas Deus vai fazer. A fé entra em ação quando as possibilidades acabam. A fé entra em ação quando não existe mais o que fazer. A fé entra em ação quando você olha para um lado e para o outro e pensa: cara, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, mas se orar Cristo resolve.
É nessas horas que entra a fé. A fé quando chega uma notícia ruim, quando a resposta é negativa, e quando você muitas vezes não tem o que fazer, mas você pode até não estar vendo, as possibilidades podem até jogar contra, as circunstâncias podem até jogar contra, mas você acredita que tem uma promessa, você acredita que Deus está agindo. Eu posso até não estar vendo, mas Deus está agindo. Gente, eu me lembro que eu quero agradecer muito a vocês. Destaco para vocês, eu amo vocês. Eu, quando subi agora de manhã para pregar, Jesus falou muito comigo hoje, quando eu subi de manhã aqui. Sabe quando você sobe e no intervalo de 3 segundos passa um filme de anos na sua cabeça? E quando eu estava subindo agora de manhã para pregar, Jesus falou assim comigo: foram eles que estiveram com você no momento mais difícil da sua vida. Foi essa igreja que te amou nos momentos mais difíceis da sua vida. Foram algumas pessoas que estavam aqui, que me abraçaram, que disseram que continuavam acreditando. Porque a maioria de vocês conhece a minha história, mas a minha esposa perdeu 3 bebês. Em 1 ano e 2 meses nós perdemos 3 bebês. Meu pai faleceu e meu sogro se separaram. Gente, eu fui muito amassado por Jesus. E nesse período foi vocês que me amaram, gente, muito obrigado. Ô Brunão, nice. Eu nunca vou esquecer aquele dia que tu chegou lá em casa, cara. E era para ter aula, a gente só chorava. E você foi um amigo, e eu nunca vou poder pagar um amigo que você foi para mim naquele dia. As palavras que você me lembraram naquele dia, no momento mais triste da minha vida, você foi uma boca de Deus. Muito obrigado, cara, eu amo muito sua vida. Obrigado, viu? Você foi uma boca de Deus quando eu não tinha ninguém. Você não sabe o quanto você me fez bem naquele dia. O quanto foi bom a gente dar aquela volta no condomínio e que você olhava para mim. Você não dizia, você olhava e dizia assim: cara, eu não sei como, mas Deus vai fazer. E eu via no teu olho que tu acreditava. Muito obrigado, porque em alguns momentos faltaram fé. Em alguns momentos foi muito difícil. Mas você foi um amigo que Deus mandou, cara. Muito obrigado por estar do meu lado nesse momento tão difícil. Gente, muito obrigado de coração. Eu me lembro quando meu pai morreu. Eu vim pregar na quarta-feira aqui numa quarta da igreja. Eu não tinha estrutura para pregar naquele dia, gente. E eu acho que naquela quarta foi a quarta que menos deu pessoas. E eu acho que Jesus preparou a isso. Mas quando acabou o culto aqui, fizeram uma fila de pessoas para me abraçar e profetizar na minha vida. Muito obrigado, Poema. Eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram por mim e pela minha esposa. Eu nunca vou esquecer o quanto vocês me amaram. Nunca vou esquecer aquele banheiro que muitas vezes minha esposa ia ali para chorar, e quando ela saía, quantas de vocês, mulheres, nos abraçaram. Muito obrigado, que Jesus possa continuar abençoando. Vocês são minha família, e eu preciso dizer, eu amo vocês. Obrigado, gente. Gente, eu lembro que quando eu enterrei meu pai e voltei, a Fabíola tinha perdido o 3º bebê, eu tinha enterrado meu pai. Eu morava aqui no Campos do Conde. Eu me lembro que a gente entrou em casa, eu e a Fabíola. A gente ceiou junto. A gente pegou o pão, a gente partiu o pão. O bebê ainda estava dentro da barriga, ela estava esperando expelir. Só que naquele dia a gente partiu o pão. A gente ceiou e cantamos: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há temor. Naquele dia a gente não tinha nada para se apegar, mas existia uma palavra de fé.
A gente não sabia como, não sabia onde, não sabia o porquê. A gente não tinha mais certeza, mas a fé ficou naquele momento. E eu lembro que eu estava marcado, gente, para ir para Maceió fazer o primeiro culto. E, gente, eu fui fazer o primeiro culto em Maceió, um mês depois do dia mais difícil da minha vida. E de verdade eu pensei que não ia dar conta. Eu pensei tanto que não ia dar conta que eu chamei Jesus para um particular. Eu botei lá na sala da minha casa, eu botei uma cadeira, sentei, botei outra cadeira em frente sozinha. Eu olhava para a cadeira e dizia assim: Jesus, eu sei que tu está aí, e eu sei que tu está me escutando. E eu dizia assim para Jesus: eu não tenho saúde emocional, eu não tenho saúde emocional, não tenho saúde psicológica. Eu não acredito mais em mim. Eu não acredito no meu chamado. Eu não acredito que eu nasci para ser pastor. Eu não acredito que eu posso fazer algo. Eu não acredito que eu tenho condições de começar uma igreja. Mas eu acredito que o Senhor está me mandando. E se eu tenho essa palavra, Jesus, eu vou apegado a essa palavra. Eu vou apegado em Ti, porque eu não tenho condição nenhuma. E eu me lembro que o Lê me ligou e disse assim: man, você tem certeza que você vai para Maceió? Porque a porrada foi grande. Eu lembro que no telefone, e cara, o Lê nunca liga para ninguém, velho. Eu às vezes vejo o telefone do Lê me ligando e diz assim: eita, mano, eu acho que eu fiz alguma coisa, ele vai brigar comigo. E aí naquele dia ele ligou, cara, para mim. Cara, foi, meu pastor é top. E aí ele ligou para mim. E eu falei assim para ele. Ele disse assim: Samuel, você tem certeza? A porrada foi grande. Ele ainda falou até assim: mano, você quer passar uns 2 meses comigo nos Estados Unidos? Eu compro tua passagem, cara. A gente fica aqui, eu e a Érica, cuidando de você e da Fabíola, mano. Você quer vir para cá? Eu falei assim para ele: Lê, eu só tenho um pedido para te fazer. Eu perdi meu bebê, eu perdi meu pai, eu perdi a confiança. Eu nem acredito, cara. Se você me perguntar para mim se eu acredito que esse negócio vai dar certo, eu nem sei nem te falar, cara, que eu acho que não sei. Mas a única coisa que eu tenho é uma palavra de Deus para ir para Maceió. E você é meu pastor e eu sei que eu tenho que submeter a você. Eu preciso da tua bênção. Eu não quero ser liberado, eu quero ser enviado. Então deixa eu te pedir uma coisa: não tira isso de mim, porque a única coisa que eu tenho para me agarrar hoje é a fé em uma promessa, em uma palavra que Deus me deu. Gente, fui para Maceió, eu e Fabíola. Chegou lá, o negócio ficou pior, porque a Fabíola ficou com depressão, cara. Fabíola ficou 40 dias sem ir na igreja. E se você acha que é fácil, irmão, você está começando uma igreja, você está destruído por dentro. Você vê Deus fazendo vários milagres na vida das pessoas, e você chegar em casa, encontrar a tua esposa jogada e não há nada que você possa fazer. E eu vi as pessoas: cadê a pastora? Eu tenho que olhar para as pessoas e dizer: não, aqui ela está cansada, ela tinha umas coisas para fazer. Se vocês me perguntarem como eu dei conta, eu vou te falar: eu não sei como eu dei conta. Mas se você me falar o que foi que eu fiz, eu vou te falar: eu apenas não perdi a fé. Porque quando a vida levou tudo, ela não levou a fé. Jesus fala para os apóstolos, quando ele está dando lá em Mateus capítulo 10, ele está dando os conselhos para os seus apóstolos. Ele diz: não tenha medo em quem pode tocar no corpo, eles jamais podem tocar na alma. Então as situações, as tempestades, elas puderam tocar em tudo, mas aqui na alma, na fé, ela nunca tocou. Eu não sabia como, eu não sabia quando, eu não sabia como ia ser, em que momento, como se daria,
Mas uma coisa eu sabia, que o melhor de Deus estava por vir. Então se você chegou aqui hoje, eu posso te falar, você pode ter perdido tudo, mas se você tiver ficado com a fé, você não perdeu nada. O melhor de Deus ainda está por vir. Você pode até não estar vendo, você pode até não saber quando, não saber como, mas eu te garanto que a fé é a certeza daquilo que você espera, mas que você não vê. Então o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Bata uma salva de palmas para Jesus aí. Falei isso de manhã e vou falar para vocês. Tem 2 cantos que eu quero apresentar o Efraim. Um é na minha igreja, eu não vejo a hora de estar na minha igreja apresentando o Efraim. O segundo canto é aqui. Eu não vejo a hora de chegar aqui com minha esposa, mostrar o nosso milagre. E muito obrigado, vocês fizeram parte disso. Você não tem noção de como Jesus tem falado comigo através da vida de vocês. Para finalizar, vamos lá. Quando eu falar assim para finalizar, vocês têm que fazer assim lá. Vamos lá de novo. É 6, perdão. 6 para finalizar. O 6 é que é muito especial. Para você não esquecer, Barnabé encorajava. Barnabé era generoso, Barnabé era bom, Barnabé era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. O 6 para você não esquecer. E muitas pessoas eram acrescentadas ao Senhor. Na igreja paternal, a glória não é nossa, a glória é de Cristo. Note que as pessoas não eram acrescentadas a Paulo, a Barnabé ou Antioquia, era ao Senhor. As pessoas eram acrescentadas ao Senhor, porque o resultado do nosso trabalho não é uma coisa boa para nós, apesar de Jesus ser misericordioso e nos dar coisa boa. O resultado do nosso trabalho é que Cristo será glorificado. Então pessoas eram acrescentadas ao Senhor. Não era uma igreja que buscava o próprio interesse. Lá em Maceió eu tenho dito muito, eu não estou aqui apenas para edificar uma igreja, eu estou aqui para mudar uma cidade. E eu tenho dito para alguns pastores, tinha um pastor que está para começar uma igreja, eu disse a ele, cara, no dia que você começar uma igreja, eu vou pagar o aluguel da tua igreja. Você vai fazer isso? Vou. Eu já disse para outra, cara, eu estou com um problema no grupo de louvor. Você quer que eu mande alguém lá para ficar louvando com você? Porque o resultado do que nós estamos gerando aqui não é poema, não é believe, é Cristo. É Cristo. Então Paulo dizia sempre isso, que Cristo seja glorificado. Não importa, que Cristo seja glorificado. Então eram pessoas sendo acrescentadas ao Senhor. E é por isso que Barnabé é um desconhecido. Porque Marcos, Felipe Morada, não era apresentado como de Barnabé, mas como o cara que escrevia o Evangelho de Cristo. Barnabé não acrescentou Marcos a ele. Paulo
não falava sobre Barnabé. Paulo falava sobre Cristo. E Paulo aprendeu bem. Onde é que vocês acham que Paulo aprendeu a falar aquelas coisas? Estou crucificado com Cristo, e agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E ou então que dizia, a minha ardente expectativa é de não ser envergonhado e não ser confundido, e que Cristo seja glorificado. Quer que eu morra, quer que eu viva, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Existia uma paternidade que apontava para Cristo. E eu quero ler outros versículos aqui com você. Olha o versículo 26, preste atenção nisso, é forte. E quando o encontrou, levou para Antioquia. Olha o que aconteceu. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Paulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Olha que coisa linda, olha esse final. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Eles não foram chamados de paulinos, eles não foram chamados de antioquianos, eles não foram chamados de barnabedianos, eles não foram chamados de belivianos, de poemeiros, eles foram chamados de cristãos. Preste atenção, fica de pé. Teve um cara que lembrava as pessoas quem elas eram em Cristo. Teve um cara generoso, teve um cara bom, teve um cara cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e que acrescentava as pessoas a Cristo. E o resultado da paternidade dele é que se passaram gerações e nós carregamos esse resultado até hoje, porque até hoje nós somos conhecidos como os cristãos. A marca da paternidade dele foi registrada, e um homem que não buscava os próprios interesses, mas exaltava Cristo. E os cristãos foram perseguidos. Quem botou fogo em Roma foram os cristãos. Ei, quem são essas pessoas que eles adoram? Os cristãos adoram a Cristo. Pode perseguir, os cristãos não vão acabar. Você carrega essa marca. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus hoje quer começar a gerar em você marcas que não vai ficar só em você. Ei, que tem pai e mãe aqui, tem pai e mãe, levante a mão quem é pai e mãe aqui. Deixa eu declarar uma coisa na sua vida. Ei, Jesus quer gerar uma marca em você, na sua família, que os teus filhos, eles irão além de você. O céu que você tem hoje é o chão que seu filho vai pisar, porque os nossos filhos irão além de nós. Irão além de nós. Irão além de nós, irão além de nós. Ei, Henrique, você acha que você foi longe? Os seus filhos irão além. Ô Felipe, você acha que você foi longe? O seu filho e os seus filhos, eles irão além. Ei, Tremembé, você já acha que Deus fez muito? Ei, a sua filha, ela vai além. Ei, Nás, os teus filhos vão além. O nosso céu será o chão que os nossos filhos irão pisar. Os nossos discípulos, eles irão além. Feche seus olhos. Paulo e Marcos foram muito além de Barnabé. Os nossos filhos irão além. Os seus discípulos irão além. Jesus, eu quero te pedir por cada um que está aqui hoje. Jesus, eu quero te pedir que o teu Santo Espírito agora revele para essas pessoas o que elas são em ti. Que Ele mostre, lembre essas pessoas as tuas palavras. Jesus, que eles possam ir além. Jesus, eu quero te pedir, nos faz mais generoso, aumenta a nossa fé, nos enche com teu Santo Espírito. Nós não queremos nadar e morrer na praia, não, mas nós queremos ser Barnabé, nós queremos tocar essa cidade, nós queremos tocar uma nação. Os nossos filhos,